Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao CNN 360. Retrocesso. Essa é a palavra usada pela Shein para classificar o fim da isenção da taxa das blusinhas, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. O nosso analista, Theo Curi, foi atrás da empresa chinesa após o governo e o Congresso fecharem um acordo para aplicar um imposto de 20% sobre as vendas do comércio eletrônico. A Shein diz que o fim da isenção fará com que a carga tributária sobre o consumidor final passe a ser de 44,5%. E avisa, os preços vão subir. Depois da aprovação na Câmara, o texto chegou ao Senado. E o presidente, Rodrigo Pacheco, adiou a votação para a semana que vem. Assunto para Luciana Amaral, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Boa tarde para você, Luciana. Assunto polêmico que a gente sabe que gera muita repercussão nas redes sociais. Teve muito vai e vem, a gente passou aí as últimas 2 semanas falando sobre esse tema. Fechou-se um acordo e veio aí essa taxação de 20%. Como é que está a repercussão por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Muito vai e vem realmente até as últimas horas de ontem, antes desse projeto ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Tinha até certa dúvida se realmente ia ser votado, né? Mas conseguiram um acordo, pelo menos preliminar ali, para a Câmara dos Deputados poder aprovar esse projeto. A taxação, então, de compras internacionais de até $50 ficou em 20% e a taxação de compras acima desse valor, acima de $50, continua em 60%. Isso é o que a Câmara aprovou. O projeto agora tem que ser analisado aqui no Senado Federal. E aí a expectativa era que fosse já votado hoje na sessão do Senado, que aconteceu mais cedo, no final da manhã, mas não foi o que aconteceu, viu? O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando agora há pouco, ele estava falando agora há pouco, ele disse que ficou muito em cima da hora para já votar, já que o projeto foi remetido aqui ao Senado Federal só no início da tarde. A Câmara que realmente acabou com a sessão da votação ontem, tarde já da noite. Então ficou complicado, ele disse que esse assunto ainda tem que ser melhor discutido entre os senadores. Ele inclusive pretende reunir os líderes no início da semana que vem para ver como é que ele vai tocar tudo isso. Ele inclusive disse que vai ver se tem condições de levar realmente esse caso ao plenário do Senado Federal diretamente. Então meio que deixando aí em aberto se teria que passar por alguma comissão. Então a gente tem que acompanhar esse assunto realmente com bastante cautela, cuidado aqui no Senado Federal, porque pode ser que haja ainda alguma mudança em relação à taxação. O próprio presidente do Senado disse que todos os pontos vão ser discutidos. E o relator Rodrigo Cunha, ele disse que já está trabalhando em cima do texto e que a expectativa dele é votar então a partir de terça-feira que vem. E é importante a gente dizer aqui que essa taxação, toda essa história da taxação, na verdade está dentro de um projeto maior que trata do programa Mover, que é voltado a incentivos da indústria automotiva. E uma preocupação do governo federal é votar logo esse projeto, porque o projeto substitui uma medida provisória sobre o Mover, medida provisória que vence agora no dia 1º de junho. E aí o próprio líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tentou dizer ali que as pessoas não vão ser prejudicadas por um eventual limbo jurídico, digamos assim, do projeto Mover. Ele não explicou como isso seria feito, mas o governo então tem certa pressa de votar esse projeto de lei que vai garantir a continuidade do Mover. Essa taxação que está dentro desse projeto, está tudo então uma coisa atrelada à outra. Clarissa, volto com você. Muito obrigada por detalhar aqui essa atualização para a gente, a Luciana Amaral. E olha, gente, a gente cansou de falar sobre o jogo de empurra que estava acontecendo ali entre governo, Câmara dos Deputados, para ver quem botava digital em cima dessa história. E olha só, apesar da vitória desse assunto lá no plenário, Arthur Lira encontrou dificuldade para achar um parlamentar que se dispusesse a discursar a favor da taxação, já que o assunto é considerado muito impopular. Vamos ver. Para discutir a favor, deputado Lindenberg Farias.
Para discutir a favor, deputada Célia Chacriabá. Já pedi. Para discutir a favor, deputada Alice Portugal. Por favor. Para discutir a favor, deputada Jandira Fegali. Dá de licença. Para discutir a favor, deputado Jorge Sola. Para discutir a favor, deputado Ricardo Salles. Deputado Júlio, tem a lista de inscrições, eu estou em discussão, eu não tenho como fazer. Deputado Lúcio Moschini, para discutir a favor. Para discutir a favor, deputado Helder Salomão. Agora que você não é do MDB... Deputado Cabo Gilberto Silva, para discutir a favor da matéria. Deputada Érica Cocai. Me apoia lá, me dá um reforço lá. Obrigada. Deputado Gilson Daniel. Deputado Gervásio Maia. Para discutir a favor da matéria, deputado. Vocês viram, né? Não foi por falta de tentativa que Arthur Lira ali fez tudo o que podia para achar alguém que falasse em defesa daquilo que muita gente votou a favor no plenário. Vamos trazer o nosso time aqui para análise e hoje a gente traz para cá nessa tela já direto Pedro Venceslau e hoje Larissa Rodrigues aqui com a gente. Muito bem-vinda, Larissa. Vou começar com você. Larissa, essa fala, essa cena que a gente viu do presidente da Câmara, Arthur Lira, buscando alguém que pudesse falar a favor dessa taxação, resume perfeitamente o que a gente viu acontecer nos bastidores nas últimas semanas, né? Governo, parlamentares, todo mundo fazendo um jogo de empurra porque queriam votar a favor dessa taxação, mas não queriam ter que botar digital. E nesse caso não queriam pôr a cara, não queriam pôr a voz, não queriam pôr nada, né? Larissa, bem-vinda, muito boa tarde para você. Tudo bem, gente? Boa tarde, Pedro, Clarice e quem está em casa também acompanhando a gente. Foi uma longa novela que acabou, no fim das contas, pendendo para o lado do que queria o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente vinha trazendo essa informação de que desde o início quem bancou, quem bateu no peito e disse que era preciso taxar as compras internacionais até $50 era mesmo Arthur Lira. Mas, para além disso, o que se percebe é no ano eleitoral, especialmente, que uma coisa é aceitar porque tem pressão de um lado da sociedade, né, em especial da questão empresarial. Outra coisa é dar munição para a oposição, que vai, obviamente, né, nessas eleições municipais, que são feitas ali e decididas, às vezes, com poucos votos, se aproveitar de quem iria ali pegar a palavra. É engraçado que quando você conversava ali no Congresso, nos bastidores, principalmente os parlamentares de Centrão, o discurso era mesmo da necessidade de se taxar, de permitir uma disputa igual entre o mercado internacional com o mercado brasileiro, mas, beleza, eu vou votar, vão falar que eu votei, mas fazer um discurso, pegar a tribuna e defender e bater no peito, como fez Arthur Lira, foi difícil, de fato, encontrar qualquer outro deputado federal ontem lá no Congresso. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o lado das empresas, né, que vão ser afetadas por essa taxação. O Theo Cury trouxe para a gente a informação de que a Shein falou em retrocesso. Tem uma crítica ali bastante intensa entre esses varejistas que se enquadram aí nessa categoria. Além da Shein, tem AliExpress, tem Shopee, tem outros, de que há uma forma de protecionismo sendo imposta aqui à indústria brasileira que dificulta muito a atuação do modelo de negócios dessas companhias no Brasil. Como que fica? O que a gente pode esperar daqui para frente? A promessa ali delas, pelo menos, é que o preço vai subir, né? Pedro, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, esse processo da taxação das
da taxação deixou a esquerda confusa e a direita perplexa e vice-versa, né? A taxação das blusinhas, porque, de um lado, a esquerda historicamente defenderia o protecionismo da indústria nacional, do varejo brasileiro. Do outro lado, a direita, o Partido Liberal, por exemplo, seria contra qualquer tipo de aumento de impostos. Mas aí, nesse momento, todo mundo se uniu em torno ali de uma tentativa de encontrar um meio termo que contemple um pouco o varejo brasileiro, que está atuando muito fortemente junto com os parlamentares e tem um lugar de fala importante. A Riachuelo, do Flávio Rocha, fez até uma campanha nas redes sociais. A Havan, do Luciano Hang, que é um empresário, líder bolsonarista nesse setor, entre vários outros. Então, eles estiveram conversando com os deputados, que estão todos muito sensíveis à concorrência desleal, na verdade, que é o que eles dizem que está acontecendo com a importação desses produtos sem a taxação. Porque eles têm que produzir aqui, têm que pagar mão de obra, têm que pagar imposto, e essas empresas, sobretudo as chinesas, elas trazem os produtos sem ter que pagar absolutamente nada disso. É uma questão que, por um lado, os parlamentares não querem desagradar o varejo brasileiro, mas também não querem deixar a sua digital para desagradar boa parte do eleitorado de classe média que faz uso desses mecanismos, desses sites de vendas como a Shopee, como a Shein, para comprar os seus produtos, as suas bugigangas, como disse o presidente. O próprio Lula deixou a esquerda ainda mais confusa quando mudou de posição. Até o ano passado era a favor da taxação, agora passou a ser contra, deixando aí o pessoal da direita sozinho. Ninguém quis ficar solitário com esse ônus eleitoral na mão, então todo mundo começou a negociar ali uma saída que não seria no final boa para ninguém. Então, essa cena, né, do Arthur Lira chamando os parlamentares para discursarem a favor da taxação é bastante simbólica. Ainda mais quando a gente vê que vários parlamentares de esquerda e até do próprio PT se posicionaram de uma maneira diferente daquela que foi a orientação do governo, né? Então, causa ali uma estranheza geral no todo o espectro político, essa votação na questão da taxação das blusinhas. Larissa, o nosso editor aqui, o Passeri, disse que você tem um adendo aqui para fazer para a gente. Palavra toda sua, querida. É só porque o Pedro falando, eu me recordei que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também se manifestou hoje reclamando da taxa de 20%. O que isso significa? Que para muitos setores, né, empresários brasileiros da indústria, apesar da taxação de 20%, ainda não permitiria o que eles defendem, pelo menos é esse o discurso, de uma disputa igual com o mercado internacional. Eu até brinquei que estava difícil entender quem que era PL e quem que era PT na semana passada e nessa semana, obviamente, ali no Congresso Nacional. Se você fechasse o olho e escutasse só a voz e o discurso, você poderia confundir, porque de fato foi um PT pregando a valorização do mercado internacional, no que você sempre viu, né, um discurso contra o neoliberalismo, o imperialismo, e que tem que fortalecer o mercado interno na criação de empregos. E, ao mesmo tempo, teve uma emenda do Partido Novo. Essa emenda foi a mais forte, por isso o próprio Palácio Planalto resolveu negociar, que estava prevendo a criação ali de um tipo de benefício para a indústria local que produz produtos ali até mais ou menos R$250, né, que quando se muda na moeda seria o equivalente a $50. E aí você vê um partido, né, tão voltado para a não intervenção do Estado na economia, pregando que tivesse um subsídio para também as empresas brasileiras. Então foi uma semana muito confusa e, no fim das contas, segue reclamando a sociedade, segue reclamando a indústria com essa taxação de 20%. Se dá para a gente dizer o único vencedor nessa disputa toda, eu ouso dizer que foi Arthur Lira, porque para o governo não foi legal, para os empresários, pelo visto, ainda também não foi o suficiente. Muito obrigada pela análise, pessoal. Antes da gente seguir, a gente ainda vai falar de muitos assuntos aqui. Deixa eu aproveitar, trazer um pouco para vocês do que a gente vai mostrar na edição de hoje aqui do CNN 360. E ministros do Supremo Tribunal Federal já estudam derrubar a lei que limita a saidinha de presos. O governo federal anuncia 15 bilhões de reais em financiamento para empresas afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. E ainda nós vamos conhecer uma história de amizade e luta. Vizinhas por mais de 40 anos, Dona Norma e Dona Nilda, se reencontraram depois de perderem tudo nas enchentes no Rio Grande do Sul.
A sessão de ontem no Congresso Nacional deixou bem evidente o tamanho da dificuldade que o presidente Lula segue enfrentando na articulação política. Foram várias derrotas de uma vez só, em alguns vetos bem importantes. O governo sabe que a situação é complicada, principalmente porque o Centrão mostrou ali que, mesmo com o ministério, com emendas parlamentares, com espaço no governo, não existe um compromisso firme dos partidos que fazem parte desse grupo. Apesar disso tudo, a gente sabe como que o jogo funciona. Cada uma das derrotas que foram registradas ontem pelo governo no Congresso entra numa espécie de contabilidade no balcão de votações. O que aconteceu ali, naquela sessão que apreciou vetos presidenciais, é que o governo pagou caro para segurar um veto fundamental para sua relação com o Congresso, que bate, de fato, no cofre governamental, que é aquele veto ao trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que pretendia impor um cronograma para a liberação de emendas. Nós vamos mostrar aqui, a gente preparou uma arte aqui para mostrar para vocês um pouquinho algumas das derrotas sofridas pelo governo federal nessa sessão de análise de vetos de ontem, ou seja, o tamanho da conta que o governo pagou para garantir que vai seguir controlando a liberação de emendas parlamentares para influenciar votações no Congresso. Vamos lá. Um primeiro ponto foi aquele trecho da Lei de Segurança Nacional que previa uma punição para quem disseminasse fake news. A gente sabe que fake news é um tema importante na agenda política do governo do presidente Lula. Existe um movimento muito intenso para estimular essa discussão ou, quem sabe, até mesmo levar ao Congresso Nacional propostas que ajudem a coibir as notícias falsas. Mas, nesse caso aqui, em troca, por exemplo, daquele veto, o governo federal cedeu e acabou entregando ali para a oposição um veto que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, que impedia uma punição mais rigorosa para quem dissemina notícias falsas. Um outro assunto que entrou em discussão ontem, dentro dessa análise de vetos, foi essa liberação de verbas federais para noticiar, para disseminar informações, fazer campanhas ali de conscientização relacionadas ao aborto. Lembrando, a descriminalização do aborto e a proteção a mulheres que acabam recorrendo a esse procedimento é uma pauta histórica do PT e também de outros partidos de esquerda. O próprio presidente Lula tem posição muito firme a respeito desse assunto. Mas aqui, mais uma vez, prevaleceu aí o campo oposto. A oposição acabou levando a melhor e conseguiu, então, manter a restrição ao uso desses recursos. E um veto que vinha sendo alardeado como muito simbólico, muito importante pelo presidente Lula, era aquele que tratava do fim das saidinhas de presos. O presidente Lula queria garantir que presos que estivessem ali em progressão de regime pudessem continuar saindo em datas comemorativas da cadeia para visitar familiares. Essa era uma medida que vinha sendo extremamente cobrada pela oposição, a restrição a esse tipo de saidinha. E o que aconteceu é que o presidente Lula costumava dizer que esse era um ponto fundamental para ele, pessoalmente, porque ele, quando esteve preso, considerava que isso era muito importante para a ressocialização das pessoas, para manter o moral de quem estava tentando voltar a uma vida em acordo com a sociedade. Nesse momento, então, Lula acumulou mais uma derrota. Tudo isso, gente, só para citar alguns exemplos de vetos em que o governo aceitou a derrota em troca da manutenção do controle na liberação de verbas para o Congresso Nacional. Vamos trazer o nosso time aqui para análise, depois desse improvisol aqui todo que eu fiz para explicar isso para vocês. Larissa Rodrigues, como ela está aqui de visita, sigo com ela, apesar da gente já ter também a Luísa Martins aqui na nossa tela. Larissa, todo mundo está falando muito sobre a derrota do governo federal na sessão de ontem que analisou vetos presidenciais. De fato, Lula acumulou uma sucessão de derrotas. Foram vários vetos que acabaram perdidos. Mas teve esse veto a essa questão do cronograma de emendas que foi mantido. Não é uma vitória pequena. Uma coisa compensa a outra. Conta um pouquinho para a gente do contexto e como está a repercussão disso aí em Brasília.
Larissa, já tinha afirmado um acordo sobre essa questão desse veto das emendas. Até por isso, ontem foi o único veto conquistado, porque teve uma aceleração nos últimos meses de liberação dessas emendas parlamentares. E essa liberação é perceptível quando a gente entra no sistema e vê o quanto foram liberados nos últimos dias e, para além disso, o próprio ministro Padilha disse em várias entrevistas do esforço para essa liberação. E, por outro lado, a promessa, inclusive, é praticamente a mesma coisa que esse veto previa. Então, eles estão pagando quase que a mesma coisa do que foi vetado lá atrás pelo presidente da República. Então, não dá nem para dizer, de fato, que foi uma grande vitória do governo Lula, porque o governo Lula conseguiu fazer com que os parlamentares deixassem vetado, ou seja, que o governo não transformasse em lei a obrigatoriedade de se pagar emendas num determinado prazo, 30 de junho, antes do início da campanha eleitoral, mas, por outro lado, tem visto acelerar, em especial no último mês, o pagamento dessas emendas parlamentares. Queria aproveitar, Clarissa, para trazer a informação que a gente deu mais cedo no Bastidores e que é muito importante, que sinaliza e demonstra a insatisfação do presidente Lula com a articulação no Congresso Nacional nesse entendimento das derrotas de ontem, seja com a queda ou com a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. A informação que eu tenho é que Lula convocou os líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso como um todo para uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente da República, com o próprio Lula, e com o ministro da Articulação, Alexandre Padilha. O que isso significa? Que Lula agora quer participar diretamente da articulação. Até aqui, como aconteceu em outros governos, diga-se de passagem, Lula, por exemplo, conversava com Padilha e cabia a Padilha fazer todo esse movimento e repassar o recado aos líderes do governo. E esses líderes, seguindo esse recado adiante, tentando convencer os partidos de base e fazer os acordos com os partidos de oposição. Mas o que a gente tem visto agora, e a informação que me passaram é que Lula disse que esses encontros serão rotineiros, talvez até uma vez por semana, é de que Lula vai entrar de vez na articulação. Esse sempre foi um pedido do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas ao sinalizar que ele quer fazer até a primeira movimentação, não simplesmente ouvir o Congresso como um todo, conversar com os parlamentares, mas fazer parte da reunião inicial ali na cozinha para se pensar de fato nas estratégias, demonstra o peso dessa derrota ontem para o Palácio do Planalto. Agora, Pedro, vou seguir aqui com você sobre um ponto aqui já tratado pela Larissa também. A gente está falando de algumas pautas aí nesses vetos que foram derrubados ontem, muito caras à esquerda. A gente está falando da questão do aborto, a gente está falando de disseminação de fake news, a questão das saidinhas, todo o processo de ressocialização de presos é parte da agenda histórica da esquerda. Como fica a mobilização dessa base histórica do presidente Lula diante desse resultado lá no Congresso Nacional? Larissa, desde o início do seu terceiro mandato, o presidente Lula abriu mão de tentar promover qualquer tipo de engajamento em relação às pautas do campo da esquerda, as pautas que são caras ao PT e aos outros partidos que fazem parte desse campo. No caso agora dessas derrotas mais recentes, no caso do aborto, por exemplo, não houve nenhuma mobilização. O partido sabia que não tinha condição nenhuma de tentar fazer frente ao poderio político da oposição e dos bolsonaristas no Congresso. Já na questão das saidinhas foi diferente. A ala política do governo o tempo todo defendeu que o presidente Lula não vetasse esse trecho da lei das saidinhas, porque sabia que essa era uma derrota contratada. Também essa ala política, que é mais pragmática, avaliava que o PT teria dificuldade com o eleitorado nas eleições municipais das grandes cidades, tanto é que vários pré-candidatos do partido, que são deputados, que são de esquerda, votaram a favor da derrubada do veto, o que chama muita atenção. Até a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Então, existe uma questão ali que foi o ministro Lewandowski, junto com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, eles assumiram a linha de frente da defesa do veto das saidinhas, convenceram ali o presidente de que esse era o melhor caminho, mas quem está levando o ônus não é o Lewandowski, quem está levando a culpa por essa derrota na questão das saidinhas.
O Palácio do Planalto, os aliados do presidente Lula, eles avaliam que o Lewandowski fez o que era possível dentro das limitações dele. Ele tentou, conversou com os parlamentares, foi até o Congresso Nacional, fez uma movimentação política que não é muito o perfil dele. Mas quem falhou mesmo foi o senador Randolph Rodrigues. Esse sim está sendo alvo agora de muitas críticas nos bastidores. Tem gente que diz até que o Randolph é um líder sem partido, o que já deixa ali uma sinalização meio ruim, né? Como é que um líder do governo não tem um partido, ou não é do partido do próprio governo, ou de alguma outra legenda do campo? Então, mostra muita fragilidade na articulação política e, claro, desagrada demais essa militância mais histórica. Mas o que chama mesmo atenção são os pré-candidatos do próprio PT votando contra o veto do presidente. Agora, deixa eu trazer a Luísa Martins aqui. Luísa, muito boa tarde para você. A gente sabe que o governo do presidente Lula tem jogado, apoiando muito do posicionamento a respeito de questões mais polêmicas na relação com o Supremo Tribunal Federal. Essa questão em especial das saidinhas também acaba tendo repercussão, reverberando nos bastidores do Supremo, né? Porque a partir do momento em que se discute aí esse impedimento para que os presos deixem a cadeia, isso pode acabar sendo discutido lá no Judiciário, né? Explica pra gente. Sim, Clarissa, boa tarde para você, Larissa, Pedro e todos que nos assistem. Pois é, a judicialização é dada como certa, né, pelo Supremo e os ministros já começaram ali a debater internamente a possível inconstitucionalidade dessa medida, né, da restrição às saídas temporárias. É importante lembrar que, como disse o Pedro, o ministro Lewandowski foi um ator muito importante para convencer o presidente Lula e o ministro Lewandowski atuou por 17 anos no Supremo, conhece bem ali como os colegas pensam, né, ou pelo menos a maioria deles, e sabe que tem a chancela do Supremo nesse assunto. Isso porque o Supremo já deu uma série de decisões envolvendo o sistema prisional, já reconheceu alguns anos atrás a inconstitucionalidade geral do sistema penitenciário brasileiro por uma falha sistêmica, pelo déficit de vagas, né, pela superlotação, pela infiltração das organizações criminosas dentro dos presídios brasileiros. Então, eles entendem também que isso, a restrição, né, a limitação dessas saidinhas, das saídas temporárias para visita de familiares, por exemplo, ela prejudica ali o objetivo principal da política penal, que é a ressocialização desse preso, o direito a ele conviver com a família, né? E, além de tudo, uma violação ao princípio da própria dignidade humana, né? Então, diante da quase certeza dessa judicialização, a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, já sinalizou que vai acionar o Supremo. Essa é uma resposta que o Judiciário deve dar, né? E é considerada ali uma coisa que os ministros vão conversar ainda, né? Mas que já está meio que pacificado que a proibição ou a limitação dessas saidinhas, ela viola uma série de princípios constitucionais, como a própria progressão do regime que está expressa na Constituição. Muito obrigada, Luísa, Larissa e Pedro. A gente vai fazer ainda muita análise aqui na edição de hoje, mas eu vou fazer agora um rápido intervalo e, a seguir, o presidente do Supremo Tribunal Federal dá 3 dias para o governo de São Paulo explicar o liga e desliga das câmeras corporais da Polícia Militar. A gente conta tudo para vocês daqui a pouquinho. Não sai daí. CNN 360 de volta do intervalo e nós vamos falar agora sobre as diretrizes para o uso de câmeras corporais em uniformes de policiais. Em entrevista ao CNN Novo Dia, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre o dispositivo liga e desliga dos equipamentos da PM Paulista e disse que eles vão gravar de forma ininterrupta. Vamos ouvir. Nós estamos com 100% de aderência ao que foi divulgado ontem na portaria e as duas modalidades vão funcionar concomitantemente. O que nós observamos no contrato atual é que cerca de 40%, primeiro, a câmera vai gravar ininterruptamente. Agora, as imagens que serão armazenadas serão só aquelas que têm relevância para a investigação policial. E isso pode ser feito, um caso de interrupção da gravação, pode ser feito para garantir a privacidade dos policiais. Em quais casos? Quando o policial for usar o banheiro,
quando o policial tiver em algum momento de intimidade, porque na prática o que aconteceu? O Ministério Público requisitava as imagens das câmeras corporais dos policiais aqui de São Paulo. Aí você tinha 12 horas de gravação ininterruptas. O promotor de justiça tinha que assistir 12 horas para pegar um pequeno trecho que tinha relevância para a investigação. E essa função, liga e desliga, entrou no alvo do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, intimou o governo de São Paulo a esclarecer em até 3 dias esse dispositivo usado aqui no Estado, ou proposto pelo Estado. A apuração é da Luísa Martins, que traz os detalhes para a gente agora. Bem-vinda de volta, Luísa. Obrigada, Clarissa. Pois é, o ministro Barroso deu essa decisão. A gente já vinha falando aqui ao longo da programação que esse pedido que foi feito pela Defensoria Pública, ele não seria aí analisado de pronto pelo ministro, né? Que ele daria um tempo aí para o governo de São Paulo explicar se iria aderir ou não às diretrizes do Ministério da Justiça. E foi isso que ele fez ontem, né? Ele pediu, na verdade, nessa madrugada de hoje, ele pediu para que o governo do Estado de São Paulo aponte ali se vai aderir às diretrizes propostas ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, ministro da Justiça, e também para explicar essa função liga e desliga. Há uma avaliação interna ali no Supremo de que, ao deixar essa função liga e desliga a cargo do policial, isso poderia prejudicar o acesso às imagens, na medida em que, quando fosse realmente necessário acessar esses vídeos, né, esse material, poderiam não estar ali imediatamente disponíveis. Então, o ministro deu 72 horas para o governo de São Paulo se manifestar em relação a essa função liga e desliga, para falar também em que pé anda a própria implementação dessa política das câmeras corporais e também para falar sobre uma suposta redução no tempo de armazenamento dessas imagens, né, que são captadas pelas câmeras ali que ficam nas fardas dos policiais. Há uma avaliação que essa função liga e desliga, deixar isso como uma função discricionária do policial, pode significar um retrocesso, né, pode significar ali um pé atrás no que já tem sido feito em termos de segurança pública, pode prejudicar, inclusive, o combate a eventuais abusos, né, de autoridade e também prejudicar a própria proteção do policial. Então, o governador Tarcísio, ele tem 72 horas para enviar essas informações e, a partir dessas informações, de todos esses esclarecimentos que o ministro pediu, é que o ministro Barroso vai decidir se concede ou não esse pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para declarar inconstitucional essa função liga e desliga das câmeras. Obrigada, Luísa. Pedro Venceslau, queria tratar com você aqui um pouco do posicionamento do governo do Estado em relação a esse tema, porque quando veio a público essa informação de que seria feita uma nova compra de câmeras com esse dispositivo, automaticamente pressupõe-se que o governo estadual pretenda colocar esse dispositivo para a utilização dos policiais. E aí, aos poucos, a gente vem observando, diante da forte repercussão, o governo de Tarcísio de Freitas se enquadrar nas diretrizes definidas pelo governo federal, que inclusive fez questão de fazer a apresentação dessas diretrizes agora, não à toa. Há um recuo do governo paulista, no seu entendimento, por tudo que você apurou desde o comecinho dessa articulação, Pedro? Há divergências, Clarissa, porque eu conversei com vários especialistas em segurança pública que dizem o seguinte: essa versão das câmeras que vai ser adotada aqui em São Paulo pelo governador Tarcísio, ela não é a mesma que é adotada na maioria dos estados, nem na maioria dos países. Por mais que o governo diga que ela esteja em linha com as diretrizes do governo federal, os especialistas dizem que não estão em linha, porque, ao fim e ao cabo, as câmeras não são no modo ininterrupto, é no modo liga e desliga. O policial é que tem a prerrogativa de decidir quando vai ligar e quando vai desligar a câmera. Aparentemente, o governo federal, ou melhor, o Ministério da Justiça, não quer entrar em rota de colisão com o governo de São Paulo. Então, o Tarcísio disse que está alinhado com as diretrizes do governo federal. O governo federal diz também que não tem nenhum problema ali com as diretrizes do Estado de São Paulo, com o modelo do Estado de São Paulo. Só relembrando aqui que os estados que não estiverem adequados às diretrizes do governo federal não terão acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para a compra de câmeras corporais. Se fosse para manter o modelo que funciona atualmente de ininterrupto, que é aquele que os especialistas defendem, não havia necessidade de substituir as 10 mil câmeras que já estão funcionando em São Paulo por outras 12 mil câmeras que vão chegar com um modelo completamente
diferente. Então, o que os especialistas avaliam é que essa decisão do governo federal, ela vai na contramão do que acontece aqui em São Paulo, por mais que o Ministério da Justiça não tenha entrado em rota de colisão com o governo federal. Porque o modelo que funciona atualmente em São Paulo, que é o modelo que foi adotado em 2020, é de câmeras ininterruptas e já prevê situações em que o policial pode ir ao banheiro e ter o seu momento de privacidade. Ele grava na câmera corporal que ele está indo ao banheiro ou está indo fazer alguma atividade que ele precisa desligar a câmera, deixa essa câmera, faz esse registro, deixa o equipamento com outro policial, depois retorna e deixa uma gravação dizendo que voltou. Então, os especialistas questionam muito esse argumento da privacidade também, Clarissa. Obrigada, Pedro. Obrigada, Luísa. E a gente fala agora das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Uma ponte provisória foi instalada para levar os passageiros até as lanchas que ligam Rio Grande a São José do Norte. A instalação dessa estrutura acontece depois da suspensão da travessia hidroviária entre as duas cidades. O Guilherme Rajão é quem explica essa história para a gente. Muito boa tarde para você, Guilherme. Oi, Clarissa. Boa tarde para ti e para todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, estou bem aqui na frente dessa passarela, dessa ponte que foi montada pelo Estaleiro Brasil, pela EBR, né, que é responsável pelo estaleiro de São José do Norte, cidade vizinha aqui da cidade do Rio Grande, que foi muito prejudicada por conta dessa falta de mão de obra nos últimos tempos, por conta da impossibilidade das pessoas de chegarem até a cidade de São José do Norte, vindas aqui de Rio Grande. Essa passarela que foi montada visa, então, oportunizar que essas pessoas voltem, de fato, ao trabalho. O que a gente percebe nesse momento é uma grande movimentação, de fato, por aqui, essas pessoas buscando, né, esse transporte até São José do Norte, aqui na rua Riachuelo com o Eubanco, bem ao lado do prédio da Alfândega. É um espaço que fica bem no centro histórico da cidade do Rio Grande e algo que nós nunca imaginamos ver é as pessoas utilizando esse transporte de lancha por meio da Cábria, né, que é essa estrutura que está atrás de mim aqui, que é um guindaste marítimo utilizado pelo Porto do Rio Grande. Hoje, é verdade, ela está aposentada, né, a Cábria, mas é muito conhecida, sempre um monumento aqui, digamos, da cidade do Rio Grande, e hoje está sendo utilizada para esse transporte, de fato, das pessoas poderem acessar as lanchas que levam até São José do Norte. São duas cidades vizinhas, muito interligadas economicamente, uma grande importância, né, através dessa lagoa que liga as duas cidades por conta do estaleiro, de todas as questões econômicas que envolvem as duas cidades, e esse é um momento importante, então, dessa retomada do transporte com a empresa Transnorte, que faz a ligação entre as duas cidades por conta dessa passarela que foi ligada, por conta disso aqui que a gente está vendo aqui atrás. Ó. Muita água, até anteontem nós tínhamos aqui cerca de 40, 50 centímetros. Hoje a lagoa deu uma recuada, mas a ponte foi criada justamente para isso, para evitar maiores problemas e que as pessoas possam trabalhar normalmente, mesmo com a suba da Lagoa dos Patos. Volto contigo, Clarissa. Muito obrigada pelas informações, Guilherme Rajão. Eu vou fazer agora mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai conhecer uma história de amizade e de luta. Vizinhas por mais de 40 anos, Dona Norma e Dona Nilda se reencontraram depois de perderem tudo nas enchentes lá no Rio Grande do Sul. A gente volta daqui a pouquinho e conta toda essa história para vocês. Fica por aí. ...360 de volta do intervalo e no Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram quando um homem agrediu uma idosa que se recusou a comprar doces dele. O repórter Rodrigo Monteiro traz os detalhes desse caso tão impressionante aí pra gente, né, Rodrigo? Que coisa. Explica pra gente. Muito boa tarde para você. Exatamente, Clarissa. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360. Esse caso ele aconteceu no bairro do Leme, que fica na zona sul aqui do Rio de Janeiro. É possível perceber, né, o momento ali na imagem que a idosa de 77 anos está passando pela rua do bairro onde ela mora, quando de repente esse homem que aparece aí na imagem tenta falar alguma coisa com ela, oferecer alguma coisa, ela se esquiva assim para o lado e de repente ele dá um empurrão na dona Ornélia Aurora, que cai ali perto dos bancos, cai inclusive entre alguns galões, chega a bater
em um desses galões. Tudo foi registrado, como a gente pode perceber, pela câmera de segurança que estava ali perto. Foi no sábado, no final de tarde, estava um tempo chuvoso. A gente percebe, inclusive, que ela está segurando um guarda-chuva. Felizmente, o pior não aconteceu, porque a gente sabe, né, que o bairro, tanto do Leme como Copacabana, que ficam ali na Zona Sul, os bairros são compostos, por sua maioria, ali por idosos. Vira e mexe, as pessoas relatam que tem muita situação como essa, com as pessoas em vulnerabilidade, situação de rua que eles oferecem, chegam às vezes para assaltar, e não é de hoje que a gente percebe essas situações acontecendo tanto ali em Copacabana, na região do Leme. A polícia militar informou que o homem que aparece na imagem, ele foi identificado, o caso foi registrado na delegacia do bairro de Copacabana e o homem deverá responder por lesão corporal. Clarice. Obrigada, Rodrigo Monteiro. Lembrando, né, gente, quando uma pessoa faz isso com uma pessoa de 74 anos, a gravidade é muito maior, porque o risco é muito maior. Mas vamos seguir aqui. 2 pessoas morreram depois de serem atropeladas na rodovia Anchieta, no quilômetro 22, no sentido do litoral paulista. O acidente ocorreu hoje de madrugada. Segundo a polícia rodoviária, a primeira vítima foi atropelada por um veículo que passava pelo trecho. Logo depois, condutores de outros 2 veículos também atropelaram a mesma vítima. O motorista desceu do caminhão para prestar socorro e também foi atropelado por uma carreta. A ocorrência foi encaminhada ao 3º DP de São Bernardo do Campo. E a Força Aérea Brasileira abriu um processo seletivo para contratar militares temporários para atuar lá no Rio Grande do Sul. A Natália Lauxen é quem traz as informações para a gente. A Força Aérea Brasileira vai abrir um processo seletivo para a contratação temporária de militares para atender as regiões atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os selecionados vão atuar nas cidades de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e em Santa Maria, região central do estado. A iniciativa é um reforço na força-tarefa para auxiliar a reconstrução do território gaúcho. No total, são 224 vagas para borracheiros, carpinteiros, pedreiros de alvenaria, mestres de obras, operadores de empilhadeiras e outras áreas essenciais. Homens e mulheres podem se candidatar caso preencham os requisitos das vagas. As inscrições ocorrem de 29 de maio a 6 de junho no site oficial da FAB, que também reúne informações detalhadas do processo seletivo. Durante as operações no estado do Rio Grande do Sul, a Força Aérea transportou 827 toneladas de donativos, mais de 1.000 toneladas de material de apoio, além de resgatar mais de 2.100 pessoas e 243 animais. De Lajeado, Natália Lauxen para a CNN Brasil. Nós vamos conferir agora imagens do bairro de Matias Velho, em Canoas, um dos mais atingidos pelas chuvas lá no Rio Grande do Sul. De acordo com o relato de algumas famílias, nada se recupera. Além do cheiro forte de esgoto, os moradores dizem que também há uma textura oleosa deixada pela enchente. Em uma semana, mais de 30 mil quilos de entulho foram recolhidos das calçadas da cidade. E por essas imagens, você consegue ver aí que ainda há muito por recolher. A Prefeitura de Canoas informou que mais de 85 mil cadastros foram enviados para o programa Auxílio Reconstrução do governo federal e que 42 mil pessoas já receberam o repasse de R$ 5.100 via Pix. O Internacional voltou a jogar uma partida oficial depois de um mês. Na noite de terça-feira, o Inter enfrentou o Belgrano, da Argentina, pela 6ª rodada da Sul-Americana. E em alusão à calamidade que enfrenta o Rio Grande do Sul, a equipe gaúcha usou um uniforme sujo de lama. Pelas redes sociais, o Inter explicou que esse era um pedido de ajuda, pois a tragédia ainda não acabou. O clube informou ainda que essas camisas com aspecto de barro serão assinadas por todos os jogadores e leiloadas virtualmente, com o lucro sendo então revertido integralmente para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Na partida, o Inter saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 2-1.
E o presidente Lula anunciou hoje novas medidas para socorrer empresas lá do Rio Grande do Sul. O pacote inclui 15 bilhões de reais em crédito. E o Pedro Teixeira fala com a gente ao vivo de Brasília para trazer todos os detalhes. Pedro, explica para a gente, tem contrapartida aí nessa oferta, né? Boa tarde para você. Tem sim, tudo bem, Clarissa? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Para as empresas pegarem estes empréstimos, terão que garantir o nível de emprego, ou seja, garantir que os funcionários permaneçam empregados pelas empresas. Os empréstimos, a partir do momento em que as empresas garantirem isso, estes empréstimos serão liberados. São 3 linhas de financiamento anunciadas pelo governo, uma delas para compra de máquinas, equipamentos e também serviços. As taxas de juros estão em 1% ao ano, somada à diferença entre a taxa cobrada pelos bancos e a taxa paga pela instituição financeira ao captar o dinheiro, o chamado spread bancário. Além disso, tem financiamento a empreendimentos, projetos customizados, incluindo obras de construção civil, também com 1% somado à diferença da taxa cobrada pelos bancos, e uma outra linha de financiamento de capital de giro emergencial. Taxa de custo base de 4% ao ano para micro, pequenas e médias empresas e 6% ao ano para grandes empresas, mais o spread bancário. Além disso, Clarissa, o governo também anunciou um crédito especial para o campo, né? Para o crédito rural. Eles vão dar um aporte adicional de 600 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações para operações de crédito a pequenos e médios produtores rurais. Este é um pacote de 15 bilhões de reais. O presidente Lula ontem mesmo classificou este pacote como o maior pacote emergencial para questões relacionadas a tragédias climáticas, que é o que tem enfrentado o Rio Grande do Sul. Esse era um pacote bastante cobrado pelos empresários da região sul do país. Eles precisavam ter ali algum tipo de previsão para saber quanto eles terão de dinheiro de crédito para tentar recuperar as suas empresas. Como eu disse no início da minha participação, os empréstimos estão diretamente relacionados à manutenção dos empregos. O governo quer que as empresas continuem empregando essas pessoas para captar estes créditos e essas linhas de financiamento. Sobre a economia, Clarissa, o presidente Lula aproveitou o evento de hoje, anunciando essas medidas para o Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho também do otimismo dele com relação aos números da economia do país e principalmente os números deste ano. Ele também deu uma cutucada, viu, Clarissa, antes de chamar a fala do presidente Lula sobre este otimismo, ele deu uma cutucada no presidente do Banco Central, novamente, Roberto Campos Neto, criticando a taxa de juros, dizendo que ele espera que o Banco Central volte a baixar a taxa de juros Selic. Os empréstimos e as linhas de crédito anunciadas hoje são pelo BNDES, então ele disse o seguinte, que o BNDES, órgão ligado ao governo, está diminuindo as taxas de juros para atender a população e ele espera o mesmo do Banco Central para tentar atingir estes números desenhados por ele hoje ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin de otimismo com relação à economia do país. Vamos acompanhar o presidente Lula. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano. É o seguinte, é que o CAGED de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado. E nos 9 meses foram quase 911 mil empregos nos 4 primeiros meses do ano, recorde também desde 2014. Uma demonstração de que, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer.
E quanto mais a economia crescer, mais rápido será, sabe, o tratamento com o Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos trazer todo o nosso time aqui para analisar essa fala do presidente Lula. Vou começar agora pela Luísa. Luísa, o presidente Lula faz aí um diagnóstico muito otimista do que pode vir a acontecer com a economia brasileira, mas não é o que a gente vem observando mesmo nos bastidores do governo federal. O que se ouve ali é, sim, um clima de muita preocupação. Há uma certa resistência aí dos indicadores econômicos em avançarem como o governo gostaria. O Banco Central já vem indicando ali um freio maior na evolução, na progressão da taxa de juros. Isso também impacta na capacidade do governo de cumprir as suas metas econômicas. Ou seja, esse discurso tão otimista de que todo mundo vai quebrar a cara não encontra respaldo no próprio governo quando a gente desliga o microfone. A questão do Rio Grande do Sul, no seu entendimento, tem um impacto significativo nesse quadro e as medidas que o governo tem feito até agora têm sido suficientes para avançar na agenda como seria necessário? Clarissa, a questão toda é que, diante da dimensão da tragédia no Rio Grande do Sul, as empresas, principalmente o setor produtivo gaúcho, têm falado aí que as medidas anunciadas pelo governo federal, embora tenham boa intenção, elas não são suficientes para dar conta da grandeza, né, desses prejuízos. Hoje, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul divulgou uma nota, essa nota foi divulgada até há pouco tempo, falando que ainda são insuficientes diante do tamanho das dificuldades que as empresas enfrentam e que os danos realmente são avassaladores. Por isso que entidades representativas das empresas e do setor produtivo do Rio Grande do Sul têm buscado aí outros meios, né, de sensibilizar o governo federal a liberar, por exemplo, fundos, né, fundos aí que estão parados e que têm uma boa quantidade de dinheiro e que poderiam ser bem-vindos nesse momento de crise climática no Rio Grande do Sul. Um desses fundos chama Fundo de Direitos Difusos. É um fundo que reúne multas judiciais e administrativas. Quando um infrator é condenado, por exemplo, por um grande dano coletivo, por exemplo, ao meio ambiente, um desmatamento na Amazônia, por exemplo, a multa a qual ele é condenado a pagar vai para um fundo para garantir que não fique solta ali no caixa da União, né? Que ela seja realmente utilizada para reparar o dano causado. Esse fundo hoje tem mais de 500 milhões de reais e tem sido aí foco de entidades representativas do setor produtivo gaúcho para que seja liberado, para que seja destinado justamente à reconstrução das cidades gaúchas após essa destruição toda causada pelas enchentes. Um ofício foi encaminhado pela Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul, que reúne aí uma entidade representativa que reúne 80 mil empresas. Foi enviado esse ofício, ao ministro Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio ao Rio Grande do Sul, para sensibilizá-lo em relação a essa questão, tentar ver. Isso já foi feito, foi feita uma tentativa para que isso fosse feito via Ministério da Justiça, que é quem administra esse fundo, mas as negociações estão indo um pouco além, né? A avaliação é de que precisa sensibilizar um pouco de cada agente aí do governo federal para que esse dinheiro seja descontingenciado e seja destinado ao Rio Grande do Sul. Então, o ministro Paulo Pimenta está de posse já desse ofício, né? Vai analisar. É um pleito muito importante para um setor, né, de empresas que está realmente prejudicado em razão dessa catástrofe climática no estado gaúcho. Pedro, essas informações aí que a Luísa traz para a gente são super importantes para a gente entender de que forma há um movimento muito intenso do empresariado gaúcho para tentar compensar de alguma forma o que está acontecendo por lá. A gente viu muitas medidas de incentivo de recuperação de setor produtivo acontecerem durante a pandemia. Em comparação ao que aconteceu lá atrás, em 2020, 2021, o caso do Rio Grande do Sul pode ser isolado no estado, mas tem impacto em todo o país, né, Pedro? Porque a economia nacional também sofre se o Rio Grande do Sul não consegue se recuperar. Tem um impacto enorme no agronegócio, tem um impacto enorme em vários setores da economia. E a gente vê ali que há uma movimentação do setor empresarial do Rio Grande do Sul que conta com a retaguarda dos empresários do Brasil inteiro. Agora, chamou a atenção ali, nesse anúncio do presidente Lula, a ausência
do governador do Rio Grande do Sul, porque há uma certa disputa por protagonismo nesse momento agora que a água já baixou e que o debate passa para um outro patamar, que é o patamar da reconstrução do Estado e o patamar também da reconstrução da economia do Estado, que vai exigir um processo que vai ser de longo prazo. A gente tem lá um ministro extraordinário, que é o Paulo Pimenta, que faz ali a ponte do governo federal com as prefeituras, mas também negocia com o setor empresarial. E o governador, por sua vez, tem também o seu secretário extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é um nome mais técnico do que é o do Paulo Pimenta, que é considerado um nome mais político, mas nesse momento o esforço é de todos, né? A gente vê que os empresários do Rio Grande do Sul, sobretudo do setor financeiro, os bancos, foram os primeiros a fazer ali, de criar uma chave Pix para criar um volume de dinheiro para dar assistência financeira às famílias, né? E agora a gente vê que tem uma preocupação com o setor produtivo, porque isso vai gerar um impacto direto na questão dos empregos ali no Estado. Então, falta agora uma certa sintonia maior nesse momento entre o governador do Rio Grande do Sul e o presidente da República, porque caminhando nessa linha que está sendo, que a gente está assistindo agora, a gente vai ter o governador de um lado, o presidente do outro, cada um dentro de um espaço diferente do espectro político, sem fazer a mesma linha de atuação que seria importante nesse momento. Agora, Larissa, o governo federal tem um desafio ali de agir em frentes diferentes, né? Não adianta só você ajudar o setor produtivo ou exigir a manutenção de empregos, não adianta só você dar uma assistência pontual à pessoa física, as pessoas que perderam suas casas, precisam ali de uma ajuda financeira para comprar o básico e mobiliar até um novo lar, pelo menos trazer o essencial. Tem que ser feito um trabalho em várias frentes diferentes, né? De que forma está sendo feita essa segmentação por parte do governo, Larissa? O que a gente foi percebendo, Clarissa, foram e continuam sendo anúncios pontuais, tentando mostrar que o governo está preocupado com todas as esferas, digamos assim, da sociedade do Rio Grande do Sul. A gente começou lá atrás com o primeiro anúncio, visando muito as prefeituras, né, a reestruturação. Num segundo momento, teve o Ministério do Desenvolvimento Regional tentando mandar não só apoio de pessoal, como também até kits de higiene para aquele primeiro momento. E nos últimos dias, ouso dizer que nas 2 últimas semanas, foram estratificados esses anúncios. A gente teve um anúncio geral, inicialmente, depois teve anúncio para as pequenas empresas, aí veio uma cobrança dizendo está faltando dinheiro chegar lá na ponta. O último anúncio antes desse de hoje tinha sido aquele do auxílio reconstrução, os R$ 5.100 para chegar de fato na pessoa física do Rio Grande do Sul. E agora esse anúncio para as empresas consideradas ali médias e grandes, mas não grandes companhias que vão acabar sendo ajudadas de outra maneira. Então até o setor empresarial ele foi estratificado. Teve anúncio para pequena e média empresa inicialmente, do Ministério da Pequena e Média Empresa, agora um anúncio para as empresas de maior porte e inicialmente um anúncio para aquelas empresas que muitas vezes têm apenas uma sede no Rio Grande do Sul e a sua matriz fica em outros locais, que é aquelas grandes empresas de fato que faturam e mexem com bilhões de reais. Então a gente vai percebendo esse conta-gotas de anúncio porque acaba informando que a pessoa física agora vai ser atendida. Aí vem as empresas, olha, mas e a gente? Como que a gente vai conseguir desenvolver novos empregos? Hoje teve alguns anúncios também voltados em especial para o rural, né, para o agronegócio, que vem reclamando. E para finalizar, no meio desse anúncio enorme de hoje, tem uma informação muito importante que a gente até tinha anunciado e estava esperando, tinha adiantado aqui na CNN, estava esperando a confirmação oficial. Quando se veio a informação de que as pequenas empresas, anúncio lá da pasta do ministro Márcio França, poderiam ter um novo Pronamp, né? Como aconteceu ali na época da pandemia, empréstimo a pequeno, juro também, mas para as empresas pequenininhas ali, no máximo uma pequena empresa e até os MEI, né? Os microempreendedores individuais, muito se reclamou que para ter acesso a essa verba, esse pequeno empresário, esse MEI, precisaria conseguir ir pessoalmente
diretamente numa Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, o que, numa cidade ou no estado, como a gente vê, debaixo d'água, acaba dificultando muito. Ou por ligação, muitas cidades continuam sem internet, sem telefone. Hoje, durante esse anúncio, eles confirmaram a informação de que qualquer agência bancária, cooperativa, banco estadual que tenha uma sede no Rio Grande do Sul vai poder disponibilizar, então, esse empréstimo a juros subsidiado. Isso significa uma tentativa de fazer com que esse dinheiro acelere para chegar na ponta, que é uma crítica que a sociedade vem fazendo desde o início, e a gente trouxe aqui que a gente começou agora com outra tragédia no Rio Grande do Sul e tinha verba lá da tragédia de setembro do ano passado que não tinha chegado lá na ponta. Então, o governo vai tentando podar essas dificuldades de acesso mesmo à verba com pequenas atitudes, sempre estratificadas, divididas, né, para cada setor ali da sociedade, e deve continuar assim. Falava com algumas fontes aqui, é isso que eu ouvi hoje ali no Palácio do Planalto. Deixa eu devolver a palavra aqui para a Luísa, porque me avisam que a Advocacia Geral da União quer se manifestar sobre esse apoio à indústria gaúcha, né, Luísa? Explica para a gente. Larissa, primeiro eu gostaria de corrigir, eu falei errado a sigla da federação que pediu para o ministro Paulo Pimenta, entrou com esse ofício para pedir a liberação do fundo. Não é a Fiergs, é a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul. Mas voltando à questão da AGU, que também dialoga com esse assunto, né? Há uma ação na Justiça Federal de Porto Alegre, na primeira vara federal de Porto Alegre, pedindo para que a Justiça obrigue a União a criar um amplo programa, né, de apoio ao setor produtivo, que inclui essa questão que a Larissa estava falando, de subsidiar a quitação de empréstimos já contraídos anteriormente por essas empresas, né, para dar esse alívio no caixa dessas empresas em momento de crise. E esse pedido foi feito por entidades representativas também do setor econômico, né, gaúcho. E a questão é que a AGU se antecipou um pouco e entrou com uma petição nesse processo pedindo assim: juíza, por favor, não decida antes de ouvir o que a União tem a informar, né? E possivelmente todos esses anúncios de hoje e os anteriores também, tudo isso que a Larissa estava falando, de esses anúncios a conta-gotas, né, devem se juntar aí em uma petição única da União para dar conta, né, prestar contas à Justiça de Porto Alegre sobre as ações que já estão sendo tomadas na tentativa de evitar que seja feita, que venha de cima para baixo uma ordem para um apoio maior ao setor produtivo gaúcho. Muito obrigada, time, por essa rodada de análise. Deixa eu seguir aqui com os nossos assuntos, porque tem um bem interessante. A Polícia Federal vai usar dados genéticos do Instituto Nacional de Criminalística para ajudar pessoas que foram adotadas e que procuram pelos pais biológicos. A Camila Tícia é quem tem mais informações sobre essa história e conta tudo pra gente. Boa tarde para você, Camila. Explica pra gente exatamente como que isso vai funcionar. Oi, Clarissa, boa tarde a você e a todos. Pois é, essa é uma realidade em nosso país, né? Uma ação muito bacana, já que nos últimos 2 anos, um pouco mais de 140 pessoas aí já procuraram o Ministério da Justiça para esclarecer suas origens biológicas, sem contar naquela parcela da população que não sabe nem por onde começar. Por isso, agora a Polícia Federal vai sim ajudar essas pessoas que foram adotadas e buscam encontrar seus pais biológicos. Os arquivos, eles são administrados pela PF de forma sigilosa e vai usar sim os dados do Banco Nacional de Perfis Genéticos ligados aí ao Instituto Nacional de Criminalística. Com isso, se o pai ou uma mãe de um lado procura um filho ou do outro o filho procura os seus pais, os peritos da Polícia Federal, eles vão aí acionar esses dados, vão cruzar esses dados biológicos para então ligar essas pessoas. A parceria, ela é feita através da Secretaria Nacional de Justiça e se divide em 2 eixos. O primeiro, segundo a PF, são chamadas das adoções irregulares. São aquelas pessoas que foram adotadas no Brasil e levadas para fora. O segundo eixo é por dados civis, já que esse atual banco, aí ele não tem essa capacidade toda, então ela só vai ligar aos parentes mais próximos, como pai, mãe e irmã. Mas aí, através desse segundo eixo, com os dados civis, ela vai poder sim localizar
como tio, primo, enfim. Alguns detalhes ainda precisam ser definidos, como, por exemplo, se essas pessoas elas vão procurar a Polícia Federal ou o Ministério da Justiça. Mas já é um avanço aí, mesmo que ainda precise definir esses detalhes, já que esse é um direito reconhecido aí por lei há mais de 30 anos, ou seja, a gente ressalta e lembra que é importante que as pessoas que precisam e querem reconhecer os seus pais biológicos e aí suas origens, elas têm sim esse direito reconhecido por lei, Clarissa, há mais de 30 anos. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Camila Tícia. E agora a gente sai do Brasil, porque o presidente Lula decidiu remover o embaixador brasileiro de Israel e transferiu o diplomata para Genebra, após tensões entre os dois países. Frederico Meyer foi chamado para uma reprimenda pelos israelenses após Lula comparar a guerra em Gaza com o Holocausto. A Mariana Jangiacomo traz todos os detalhes dessa história para a gente. Oi, Mariana, muito boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde a todos. Clarissa, Frederico Meyer vai agora a Genebra, na Suíça. Ele foi transferido de Israel. Ele tinha voltado para o país na sexta-feira, depois de ter passado 3 meses fora, e agora recebeu essa ordem, então, de transferência. O que acontece, Clarissa, é que em fevereiro, Frederico Meyer foi chamado pelo chanceler israelense para ir até o Museu do Holocausto e ouvir uma reprimenda sobre um comentário do presidente Lula, que comparou as ações de Israel em Gaza com as ações do Holocausto. Ele também ouviu que o presidente brasileiro era persona non grata em Israel. O Itamaraty, o governo brasileiro, na verdade, considerou essa postura inaceitável e fez essa mudança, então, essa transferência de Frederico Meyer de Israel para Genebra, na Suíça. A CNN Brasil tentou entrar em contato com o Itamaraty para ter mais informações, mas ainda não teve um posicionamento sobre esse assunto. Agora, é um fato, né, que é um episódio marcante na diplomacia entre o Brasil e Israel, nesse momento tão conturbado, nesse contexto em que, na verdade, Israel está cada vez mais isolado de outros países que cobram ações maiores pela proteção da população civil, especialmente depois do ataque em Rafah. Agora, claro, né, os Estados Unidos, que tem uma ligação tão histórica, que é onde eu estou, com Israel, continuam apoiando Israel, apesar das críticas, apesar também de se distanciarem cada vez mais de algumas ações de Israel, principalmente, eu repito, essa ofensiva em Rafah. Tanto que o ataque desse final de semana foi descrito pelo próprio premier israelense Benjamin Netanyahu como um erro trágico, ataque que deixou mais de 40 pessoas mortas, que acabou atingindo um acampamento de refugiados palestinos. Então, é muito importante a gente relacionar, claro, esse contexto global a essa decisão do governo brasileiro e também, claro, essa reprimenda, esse ato que foi um ato até de constrangimento ali desse embaixador brasileiro sendo convocado para falar com o chanceler israelense sobre essas circunstâncias no Museu do Holocausto. Então, como se estivesse recebendo uma lição, algum tipo de educação sobre o Holocausto depois desse comentário do presidente Lula. Então, é algo que com certeza vale a pena a gente acompanhar os desdobramentos, porque é realmente um episódio marcante na diplomacia brasileira nesse momento, especialmente, Clarissa. Sem dúvida nenhuma, naquela época, o governo brasileiro nos bastidores tratava aquilo como uma grande ofensa que teria sido cometida pelo governo Netanyahu contra o embaixador. Muito obrigada, Mariana Jangiacomo, pelas informações. E a gente volta agora para o Brasil, porque o ministro Alexandre de Moraes despediu-se hoje do Tribunal Superior Eleitoral e enalteceu a atuação do judiciário contra o populismo e o extremismo nas últimas eleições presidenciais. Vamos ver. Apesar dos ataques e bombardeio de desinformação, da tentativa de retirar credibilidade das eleições, do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Nessa mesma sessão, a ministra Carmen Lúcia, que vai assumir a presidência do TSE na próxima segunda-feira, afirmou que Moraes foi a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Vamos ouvir. Foi muito
talvez mencionado e repetido em 2022, especialmente, num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. O Brasil passou, em alguns momentos muito recentes e sob a presidência de Vossa Excelência, neste Tribunal Superior Eleitoral, um momento de grave comprometimento da sociedade no sentido do conflito que se impôs e que se estabeleceu contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, o que, no final, nada mais era do que um atentado contra a democracia brasileira, que é garantida por eleições livres, seguras e transparentes. Vamos trazer a Luísa Martins aqui para analisar essa transição lá no Supremo Tribunal Federal. Luísa, eu conversei nesta semana mesmo com o ministro do Supremo para que ele avaliasse um pouquinho essa passagem de bastão de Alexandre de Moraes para Carmen Lúcia. E o que ele me disse é que os dois já vêm jogando juntos em muitas questões fundamentais dentro do tribunal, principalmente, por exemplo, na agenda relacionada ao combate à fake news, em medidas ali que tenham, de alguma forma, o objetivo de fazer um contraponto a qualquer tipo de extremismo, a atuação do bolsonarismo mais radical, que tudo isso tende, sim, a pautar também a gestão de Carmen Lúcia, principalmente diante da aproximação aí das eleições municipais, né, Luísa? Clarissa, eles jogam bem juntos, né, por assim dizer, mas eles têm um perfil bem diferente, né? A ministra Carmen Lúcia é uma ministra mais discreta, ela é menos combativa, no sentido, assim, né, de retórica, de oratória do que o ministro Alexandre de Moraes, e, além disso, ela é menos afeita ali ao diálogo político. Ela praticamente não conversa com o Legislativo, com o Planalto, ela tenta ficar de fora disso e se concentrar ali justamente, unicamente na questão judicial. Mas a questão é que, embora eles realmente sejam alinhados nessas principais pautas, a saída do ministro Alexandre representa aí uma série de mudanças para o TSE. Em primeiro lugar, há essa mudança de perfil, né? Uma mudança que pode deixar esses atritos um pouco de lado e tirar um pouco o TSE do holofote ali das críticas do bolsonarismo mais radical. Mas tem também uma questão de placar, né? O ministro Alexandre hoje, ele tem maioria no TSE, ele conseguiu ali, é importante lembrar que ele conseguiu emplacar junto ao presidente Lula 2 ministros que eram do seu agrado, né, que ele gostaria de ter na corte, que é o ministro Floriano Marques e o ministro André Ramos Tavares, e junto a Carmen Lúcia eles formam os 4 votos de 7 que garantem a maioria para as pautas aí que são mais caras ao ministro Alexandre. Com a saída dele e a chegada do ministro André Mendonça, esse placar se inverte um pouco, né? A tendência é essa, segundo o que a gente pôde apurar, porque agora fica o ministro André Mendonça de um lado, né? O ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques, ministra Isabel Galotti e o ministro Raul Araújo, lembrando que o ministro Raul Araújo e o ministro Nunes Marques votaram pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro naquelas ações de inelegibilidade envolvendo ataques ao sistema eleitoral. Então, esse placar se inverte um pouco e é bom a gente ficar de olho para ver como esse jogo de forças, né, essa correlação de forças vai se dar daqui para frente. É importante dizer também que essa fala da ministra Carmen Lúcia, falando que o ministro Moraes era a pessoa certa, na hora certa, no local certo, dá uma sensação de unidade, né? Mostra ali que eles ficaram realmente ao lado do ministro nas decisões, por mais polêmicas que fossem, ficaram ao lado do ministro Alexandre de Moraes, e essa resposta única da Justiça Eleitoral é considerada crucial para proteger a democracia, né? E isso tendo em conta que a eleição de 2022 foi bastante tumultuada, teve aí uma profusão de fake news, teve aquela questão da PRF impedindo o eleitorado de votar, né? Principalmente no Nordeste. Então, tudo isso catapultou, digamos assim, o ministro Alexandre de Moraes como uma figura muito importante na proteção da democracia. É também importante lembrar, Clarissa, que o ministro Alexandre sai da presidência do TSE, mas ele de forma nenhuma perde poder, porque ele segue relator dos inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, que também dizem respeito aí a atos antidemocráticos, como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Muito obrigada pelas informações, Luísa Martins. E já que a gente está falando de eleições, deixa eu trazer uma outra história aqui para vocês. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas uma parte do PT já começa a trabalhar com a ideia de que o presidente Lula pode sim ficar fora da eleição de 2026.
Com a economia custando a reagir e a popularidade do governo em baixa, essa turma acha que Lula pode preferir encerrar a carreira a correr o risco de sair derrotado das urnas. Claro que tudo vai depender de como estiver o cenário quando a gente chegar mais perto da eleição. Mas o que esse pessoal defende é que Lula comece desde já a dar sinais mais claros de que o seu sucessor já está escolhido. O favorito, como a gente sabe, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que esses petistas defendem é que Lula adote um discurso mais ambíguo sobre a eleição, dizendo, por exemplo, que só vai sair candidato se não tiver outro jeito, se for absolutamente necessário, por exemplo, para derrotar o bolsonarismo. E então ele sinalizaria que o nome dele para a vaga é mesmo Fernando Haddad. Existe dentro do PT, existem visões diferentes sobre os efeitos de um movimento como esse. Tem uma ala que acha que isso ajudaria a estancar o fogo amigo contra Haddad, uma vez que, confirmado que ele é sucessor, os outros nomes do partido que ficam sempre de olho nessa cadeira poderiam então recuar. Tem outra ala que acha que não, que entende que isso só acirraria ainda mais a briga interna. Tem gente nesse grupo, inclusive, que diz que Lula sempre pensou em um mandato só, mas que ele se mantém na disputa para que o PT não entre ali numa briga de foice. Vamos trazer o Pedro Venceslau para cá, porque se eu estou falando sobre eleições 2026 no PT, tem discussão também no PL, né, Pedro? Porque a sigla montou toda uma estratégia para frear eventuais nomes ali que se coloquem e tentem pegar o patrimônio eleitoral do Bolsonaro, né? Explica para a gente essa história, Pedro. Eu apurei que nessa semana o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve na produtora do partido aqui em São Paulo para fazer umas gravações para utilizar nas redes sociais e eventualmente até no horário eleitoral do partido, que vai ser exibido agora mais para frente um pouco. Nessa gravação que eles simulam ali, uma entrevista de um podcast, ele diz algo que já disse em algumas entrevistas, mas que reforça uma tese. Ele diz o seguinte, que o presidente Bolsonaro, que ele chama de presidente, é o candidato do PL para a presidência em 2026. Caso ele não possa ser o candidato, que o presidente Bolsonaro, segundo ele, vai escolher o nome do PL e também vai escolher o nome do vice. Essa é uma estratégia que o PL adotou para interditar qualquer debate sobre um nome para a presidência da República em 2026 no campo da direita. Não é interesse do partido que Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior se consolidem como opções à presidência da República, apesar de Jair Bolsonaro estar inelegível e dessa inelegibilidade ter sido reforçada por Alexandre de Moraes quando o PL entrou com um recurso no TSE. Ou seja, é praticamente nula a possibilidade de Jair Bolsonaro ser o candidato à presidência da República em 2026. Mesmo assim, o PL vai seguindo na mesma estratégia de Lula em 2018. Naquele ano, Lula estava preso, não poderia ser candidato, mas insistiu na candidatura dele até o final, chegou a escrever a candidatura no TSE, para só depois lançar o nome de Fernando Haddad. O PL tem um raciocínio muito simples. Para o partido e para todo o campo da direita, é interessante que Bolsonaro entre nas eleições municipais desse ano com o capital político preservado. E para preservar esse capital político, é interessante que ele continue sendo o único nome da direita como potencial candidato à presidência da República. Se aparecer um outro presidenciável nessa altura do campeonato, Bolsonaro perderia um pouco da sua musculatura política. Então, a ideia é seguir nessa toada até o limite do prazo, ou pelo menos até que a discussão sobre a eleição de 2026 ganhe corpo. Até o momento, nenhum desses potenciais presidenciáveis se colocou efetivamente na corrida, porque sabe que se fizer isso, vai comprar uma briga com o bolsonarismo. Clarissa. Muito obrigada pelas informações, Pedro Venceslau. A gente volta a falar agora sobre o fim da isenção da taxa das blusinhas e recuperar a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Logo após a aprovação do texto, o deputado disse que a taxação de 20% foi, abre aspas, o possível para este momento, fecha aspas. O mais importante nesse sentido foi a discussão longa, as tratativas por parte de todos os líderes, do líder do governo, da oposição, do relator, do presidente Lula, do governo, dos deputados que
trabalharam na confecção desse acordo. Eu penso que foi o possível para esse momento, senão o que o setor que emprega, que gera também divisas para o Brasil, que é o setor de varejo, da indústria nacional, de confecções, das bordadeiras, das rendeiras, de todos os polos produtivos, dos setores de calçados, enfim, varejo como um todo, setor de construções, materiais de construção, do que se produz aqui, é para que a gente tenha uma situação mais ou menos de equilíbrio, de competitividade nacional sobre todos os aspectos, o que manterá, não tenho dúvida nenhuma, a qualidade e a quantidade de empregos e ajudará nessa performance nacional. Gente, toda a articulação política por trás da aprovação dessa taxação lá no Congresso teve um participante importante, ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o Vitor Irajá vem para cá, já está aqui com a gente, para explicar um pouquinho qual que é o impacto dessa votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados para Fernando Haddad. Vitor, boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. De fato, é uma vitória para Fernando Haddad, que havia se posicionado anteriormente, né, que eu tinha, inclusive, relatado que esse assunto estava sendo tratado de uma forma política e não técnica, que essa discussão ela teria que ser técnica e que o Congresso Nacional teria que dar uma resposta a respeito dessa taxação das blusinhas. É, na verdade, uma vitória para Fernando Haddad, porque a gente percebe, inclusive, que há uma percepção muito mais positiva em relação ao trabalho de Fernando Haddad junto a deputados do que os próprios responsáveis pela articulação política do governo, né? Ele é melhor avaliado, por exemplo, do que o ministro Rui Costa, por deputados, melhor avaliado por deputados. Portanto, Haddad, que se manteve ali numa postura de que não poderia criticar uma fala do presidente Lula, como a gente viu, né, que deu essa guinada, que se posicionou de forma contrária, disse inclusive que o governo vetaria se essa proposta da taxação fosse aprovada como foi na Câmara dos Deputados. Haddad não poderia se indispor ali e contrapor o seu chefe, o presidente Lula, mas veio se movimentando e se sagrou vitorioso com o Congresso Nacional, inclusive assumindo a responsabilidade, né, e essa pressão pública em torno desse assunto. O governo se poupa das críticas, porque, de fato, a taxação ela foi muito criticada nas redes sociais. O Congresso assume essa responsabilidade e assume exatamente vir alvo dessas críticas por parte da opinião pública, e Haddad, dentro da sua estratégia em torno dessa proposta em específico, se sagra vencedor, Clarissa. Tem um ponto, né, Irajá, em relação ao posicionamento que Fernando Haddad sempre adotou em relação a essa questão, né? Vale a gente lembrar, Fernando Haddad, lá atrás, foi quem levantou essa bola pela primeira vez. Ele disse, olha, queremos taxar as compras que vêm por meio dessas grandes varejistas. Por quê? Estava ali buscando formas de trazer dinheiro para o cofre do governo. Foi publicamente desautorizado pelo presidente Lula num movimento que acabou sendo considerado um grande constrangimento para o ministro da Fazenda, onde ele teve que engolir a seco, teve que ele próprio vir a público e dizer que faria essa taxação. Quando essa medida vai para o Congresso Nacional e leva a digital do Congresso, Haddad de fato consegue trazer uma parte desses recursos para dentro do cofre do governo, ajuda ali. Só que qual que é a pegadinha aí? A vitória acaba sendo muito menor do que teria sido se fosse feita da forma como ele queria lá atrás. Porque, primeiro, ela veio num patamar muito inferior, 20%. Um nível pequeno, baixo para o que queria o ministro da Fazenda. E mais do que isso, ela vem ali num momento em que ela já não resolve tanto assim o problema do governo. Então, ele tem ali, consegue esse resultado, mas de um jeito bem mais ameno, digamos assim, do que ele gostaria que tivesse sido, né, Irajá? É isso, Clarissa, mas na verdade é mais uma vitória do ponto de vista político do que econômico. Se de fato, né, a taxação de 20% ela vai render muito menos para o governo do que essa taxação de 60% que era ensejada pelo ministro Fernando Haddad, prova só que Haddad tem um poderio, né, de articulação e de diálogo com os parlamentares muito maior do que as alas políticas do governo, essas sim que estavam indo na direção que defendia o presidente Lula em relação a não taxar essas plataformas estrangeiras, Clarissa. Muito obrigada pela análise, Vitor Irajá aqui com a gente no 360. E agora, gente, eu vou falar sobre eleições.
A gente confere agora a última pesquisa do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 24% das intenções de voto. Ricardo Nunes vem logo em seguida com 23%, os dois apertadinhos ali dentro da margem de erro. Depois, gente, olha só, José Luiz da Atena, que está sempre naquela posição de que ninguém sabe se vai ser candidato, se não vai ser candidato. Vamos ver se dessa vez vai, mas ele já sai com 8%, empatado com Tabata Amaral, que aparece em quarto lugar. Vamos seguir aqui ainda para a próxima tela para a gente ter o resto desse cenário. A gente estava falando bastante ontem a respeito da figura de Pablo Marçal, gente, como ele entrou embaralhando um pouco o cenário eleitoral na pesquisa Atlas CNN. Aqui também Pablo Marçal aparece já com 7%, ou seja, demonstra aí uma força importante em relação ao poder das redes sociais para apresentá-lo ali como uma alternativa para a prefeitura. Pode dar trabalho para o prefeito Ricardo Nunes, porque há a avaliação de que ele disputa um pouco desse eleitorado. Em seguida, a gente tem Marina Helena, do Partido Novo, e Kim Kataguiri, do União, ambos com 4%. E aqui ainda temos João Pimenta, do PCO, aparece com 1%, Ricardo Senesi com 1%, Fernando Fantauzzi, 1% também. Todos esses candidatos ali pontuando, mas com um percentual muito baixinho. Vamos seguir aqui, gente. Imagino que a gente ainda tem, mais um. Altino, do PSTU, 1%. E aí sim, brancos e nulos ou nenhuma das alternativas, 13%. Gente, esse número é importante porque mostra que ainda tem muita gente que tem algum grau de indecisão. Não souberam, não responderam, 5%. A pesquisa do Datafolha foi registrada no TSE. Foram entrevistados 1.092 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos trazer o Pedro Venceslau para cá, gente, para analisar um pouco esses dados. Pedro, um cenário ali diferente do que a Atlas CNN trouxe para a gente ontem, sem aquela diferença tão grande ali entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Guilherme Boulos, na pesquisa de ontem, aparecia mais adiante e a gente observava que Pablo Marçal pesava, sim, na estratégia do prefeito de São Paulo. Cenário aqui mais equilibrado, talvez um pouco mais difícil para Guilherme Boulos, para o pré-candidato do PSOL, né? Muito mais difícil, porque se você tirar o Kim Kataguiri e o da Atena, você inverte numericamente a posição e quem fica na frente, ainda que empate técnico, é o Ricardo Nunes. Mas nós já estamos pensando no segundo turno, certo? Porque já está praticamente especificado pelas pesquisas que os dois favoritos para a segunda volta são Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Quando você coloca os nomes nesse segundo turno e retira os outros da direita, fica muito claro que dentro desse congestionamento de candidaturas, a maioria delas são candidaturas de direita, elas migram para a candidatura de Ricardo Nunes, que fica muito mais bem colocado no segundo turno. Então, essa é a principal dificuldade. Até parte dos votos da Tabata Amaral também migraria para o Ricardo Nunes. Nesse segundo pelotão, a gente teria um grande empate técnico entre todo mundo. Tabata Amaral, Pablo Marçal e Kim Kataguiri. A gente falou dessas duas candidaturas especificamente, porque o Kim Kataguiri e o da Atena são duas candidaturas que ainda não são muito claras se elas vão chegar até a eleição de fato. Mais provável que não, porque Kim Kataguiri não tem a legenda garantida pela União Brasil. O vereador Milton Leite é apoiador de Ricardo Nunes, inclusive se apresentou como pré-candidato a vice. Ele teria que fazer um trabalho de convencimento muito difícil. E o José Luiz da Atena já ensaiou ser candidato 8 vezes, já se filiou em 11 partidos diferentes e até agora não lançou a candidatura de fato. Bom, dito isso, a gente tem essa grande novidade no campo da direita, que é o Pablo Marçal, que baseia toda essa popularidade nas redes sociais, onde ele tem 10 milhões e pouco de seguidores. Porque o partido dele, o PRTB, é um partido muito pequeno, praticamente sem nenhum dinheiro de recursos do fundo partidário para as eleições, sem nenhum tempo de televisão, com muita dificuldade de manter uma candidatura competitiva. Nem espaço nos debates o Pablo Marçal tem garantido. Então, ele depende única e exclusivamente dos seus seguidores nas redes sociais. Clarissa. Muito obrigada pela análise, Pedro Venceslau. E agora a gente vai lá para os Estados Unidos, porque começaram as deliberações do júri que vai determinar se o ex-presidente Donald Trump é culpado ou não
por supostos pagamentos irregulares a uma atriz de filmes adultos. Se condenado, ele pode pegar 4 anos de prisão. Mariana Gengiacomo volta para cá para explicar essa história para a gente. A gente já tem alguma expectativa de quando podem terminar aí esses trabalhos do júri? Muito boa tarde, bem-vinda de volta, né, na verdade. Oi, Clarissa, obrigada. Boa tarde a todos. Clarissa, imprevisível. Eu estou do lado de fora do tribunal aqui em Manhattan, onde acontece o julgamento de Donald Trump. Inclusive, vocês podem perceber atrás de mim a movimentação dos colegas jornalistas, que eu estou aqui na área de imprensa. A polícia colocou essas grades aqui, um policiamento muito reforçado nesse quarteirão. A polícia separou essa área aqui para os repórteres, para os jornalistas. E o júri acabou de ser liberado, na verdade. Esse julgamento só vai ser retomado amanhã, às 9h30 da manhã, no horário local aqui, então 10h30 da manhã no horário de Brasília. São 12 pessoas que têm a responsabilidade de apenas definir sobre o futuro do ex-presidente Donald Trump, o que, claro, pode ter um enorme impacto nas eleições. Essas deliberações não têm prazo para acabar, Clarissa. Elas poderiam durar tanto horas quanto dias ou até mesmo semanas. Os analistas aqui nos Estados Unidos dizem que levar dias, 3 dias, por exemplo, já seria incomum, já seria um processo longo. Então a expectativa é de que isso acabe ainda nessa semana, que a gente saiba um resultado ainda nessa semana. Mas pode não acontecer, porque realmente não há um prazo. Para que Trump seja absolvido ou condenado, é preciso de uma decisão ali 100% unânime. Então, uma decisão de todos os jurados. Agora, para que ele seja condenado, então, considerado culpado, é preciso que ele seja culpado além de qualquer dúvida, acima de alguma dúvida. O juiz explicou que não é papel de Donald Trump se provar inocente, mas sim papel do júri, se assim achar, né, provar que Trump foi sim culpado. Por isso é um processo tão demorado, porque você precisa encontrar um consenso. E no caso desse consenso não acontecer, que é o que provavelmente é o cenário mais provável segundo os analistas aqui, aí então o juiz que vai decidir o que é que pode acontecer. Mas, Clarissa, repetindo, a gente não sabe ainda quando esse resultado vai sair. A gente continua, claro, acompanhando, eu aqui acompanhando toda essa movimentação, já que é um dia importantíssimo, claro, para os Estados Unidos. Clarissa. E a Mari Gengiacomo vai acompanhar tudo lá e contar para a gente assim que tiver uma definição. Mas enquanto isso, eu vou trazer para cá a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Fernanda, muito boa tarde para você. Bem-vinda aqui ao 360. Explica para a gente como que essa deliberação do júri pode afetar a campanha do republicano. Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. É, de fato, um dia importante, né? Essa deliberação, ela vai redefinir um pouco da narrativa, eu diria, Clarissa, de como a campanha vai passar a comunicar essa dificuldade, né, jurídica toda pela qual o Donald Trump tem passado. Nós já temos bastante evidente no horizonte quais devem ser os encaminhamentos a depender de cada um dos cenários. Em caso de uma eventual condenação, então é bem provável que a campanha do Donald Trump siga na toada que adota já atualmente, de que esse foi um tipo de caça às bruxas, que essa é uma decisão política, que ele estaria sendo perseguido e, portanto, o encaminhamento da campanha vai novamente reforçar essa ideia de que é Trump contra o sistema, né? Esse deve ser o cenário caso ele seja condenado. Em contrapartida, se ele, por outro lado, for absolvido, muito provavelmente a ideia vai ser de tentar mostrar que ele, de fato, é inocente e que todas as acusações, aí tentando arrebanhar as outras tantas para além dessa primeira, teriam feito dele um grande mártir injustiçado, né? Essa é a possibilidade do que se vislumbra nesse momento. Percebam que nos dois casos, independente do resultado, a ideia é que a candidatura de Trump vai bater na tecla de que ele se encontra em uma posição desfavorável. E para concluir, Clarissa, é importante dizer que, sinceramente falando, os dados até esse momento nos Estados Unidos, eles não dão conta de que esse resultado, de fato, vá mobilizar e fazer muita diferença para o eleitorado americano. É claro que isso pode eventualmente afetar os independentes, aqueles que ainda nutrem alguma simpatia pelo Trump, mas estão incomodados com as acusações, mas talvez os números não sejam suficientes para virar a eleição. No final do dia, e aí eu concluo com isso, o que vai eleger um presidente nos Estados Unidos é comparecimento. E aí tem a ver
no fundo, com quem é mais rejeitado ou pelo menos com aquele que de alguma forma consegue mover mais as paixões. E a balança, nesses dois casos, está nesse momento favorável ao Donald Trump, independente dos resultados. Clarissa. Muito obrigada pelas informações, Fernanda Manhota. E agora, gente, eu vou falar sobre a eleição, mas na Venezuela. A União Europeia lamentou a decisão do país de retirar o convite a observadores para as eleições presidenciais. A Luciana Tadeu traz os detalhes dessa tensão toda ao vivo direto de Buenos Aires. Luciana, muito boa tarde para você. Um gesto, um movimento aí do governo venezuelano que naturalmente não poderia deixar de provocar uma repercussão internacional, né? Explica pra gente. Oi, Clarissa, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Um aumento, mais um fator de tensão aí para essas eleições presidenciais venezuelanas, que estão marcadas para o dia 28 de julho, com a União Europeia tendo seu convite para ser observadora desse processo eleitoral retirado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que já vinha condicionando aí a participação da União Europeia como observadora, justamente a retirada dessas sanções que o bloco aplica contra a Venezuela. A União Europeia, em comunicado, diz que lamenta profundamente essa decisão, diz que o povo venezuelano deveria poder eleger um presidente em eleições críveis e transparentes e pediu que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela reconsidere essa decisão. O bloco também lembrou que a participação, o convite à União Europeia para participar como observador era um dos termos do Acordo de Barbados, aquele acordo entre o governo e a oposição venezuelana, assinado no ano passado. O Brasil foi um dos países que apoiou a assinatura desse acordo e um dos pontos era justamente que vários observadores fossem convidados, entre eles a União Europeia. Quem fez o anúncio de que esse convite seria retirado foi o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, o Elvis Amoroso, que diz que as sanções estão gerando um dano imaterial e calculável para a Venezuela. Ele fala, por exemplo, que crianças e idosos não estão tendo acesso, restringe o acesso a alimentos e medicamentos. Também fala que prejudica a economia e diz que o bloco, os representantes do bloco não são gratos, a presença deles não é grata nessas eleições até que essas sanções sejam retiradas. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações. Nossa correspondente de América Latina, Luciana Tadeu. E militares da Coreia do Sul alertaram a população para se proteger de balões enviados pela Coreia do Norte, carregando lixo e fezes. Vários balões brancos sobrevoaram a fronteira entre as Coreias. Dentro dos sacos plásticos havia papel usado, lixo e fezes. Segundo a agência estatal sul-coreana, mais de 90 balões foram detectados. A defesa da Coreia do Norte já tinha prometido vingança, depois que ativistas da Coreia do Sul mandaram balões com panfletos anti-norte para Pyongyang. A cidade de São Paulo registrou hoje a madrugada mais fria do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, os termômetros registraram 4,8 graus Celsius. Assunto para a Adriana Deluca, que já está aqui comigo, já preparada para um frio que eu estou vendo que já está aí de casaco com cara de quentinha. Adriana, conta para a gente o que vem por aí. Exatamente, Clarissa. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje fez frio pra valer aqui em São Paulo. Agora tá 16 graus, mas tá um vento gelado que reduz a sensação térmica. Como a Clarissa disse, é hora de tirar o casaco do armário, a bota do armário, para quem gosta aproveitar esse frio. A gente teve a madrugada mais fria do ano com 4,8 graus. Essa foi a mínima registrada em Marcilac, que é o extremo sul da cidade, onde o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas faz a medição. Nesta próxima madrugada, também a gente deve ter baixas temperaturas. A mínima para essa quinta-feira é de 10 graus e a máxima de 18 graus. Por isso, a Prefeitura fez aquela operação que eles sempre fazem quando a temperatura fica abaixo dos 13 graus, montou 10 tendas na região central de São Paulo para atender a população em situação de rua. Aqui em São Paulo é feriado prolongado e a gente deve ter esses dias frios até pelo menos o final de
de semana. Essa massa de ar polar que está sobre a capital deve perder força a partir de sábado. E a gente, nesta quinta-feira, já tem previsão de geada em pontos turísticos. Para o pessoal que gosta de viajar nesse frio, tem previsão de geada em Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira. Então, quem vai viajar tem que aproveitar esse frio. Eu sei que muita gente não gosta dessa baixa temperatura, não sei a Clarissa, eu adoro essa época do ano, mas quem gosta vai aproveitar esses próximos dias, que não chove, vai ter sol, então dá pra gente curtir um pouquinho. Quem tá de folga, né, Clarissa? Volto com você. Eu tô de folga, então eu pelo menos vou dar um jeito de descansar, tirar o casaco do armário e ir pra rua passear um pouquinho. Obrigada, Adriana De Luca, pelas informações. E em Santa Catarina, registrou a primeira neve do ano. O registro foi na cidade de São Joaquim. A neve caiu com fraca intensidade em meio a uma massa de ar polar que atingiu a região. As temperaturas não passam dos 10 graus na maioria das cidades. Em outras, os termômetros marcaram abaixo dos 5 graus. A tendência é de geada em várias cidades de maior altitude de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As temperaturas mais baixas devem ser registradas nas madrugadas de amanhã e de sexta-feira. Os termômetros podem registrar até 2 graus negativos em São José dos Ausentes e no Planalto Sul catarinense. E antes de encerrar a edição de hoje, vamos conferir agora a história da dona Norma, de 89 anos, e da dona Nilda, de 81 anos. As moradoras de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, são vizinhas há 40 anos e enfrentaram as 3 últimas crises climáticas do estado. Com as chuvas de maio, elas perderam as casas e ficaram mais de 20 dias separadas. Vamos ver. O mesmo CEP, no mesmo terreno. 3 tragédias endereçadas no centro do município de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Dona Norma, de 89 anos, e Dona Anilda, de 81 anos, são vizinhas de porta há mais de 40 anos. Juntas, as amigas viveram momentos bons e ruins. Nos últimos 8 meses, as duas viram as conquistas de vida serem levadas pela água, 3 vezes. Com as chuvas de setembro de 2023, a casa da Dona Norma deixou de existir. Dona Anilda perdeu quase tudo. Só as paredes da casa continuaram em pé. Mesmo com idade avançada, as duas juntaram esforços e reconstruíram a vida. Mas voltaram a perder tudo 2 meses depois, em novembro. A esperança ficou. Norma e Anilda reconstruíram os lares de novo. Agora, nas chuvas de maio, as vizinhas se viram sem nada pela 3ª vez. E nenhuma das 2 casas existem mais. Na primeira chuva, Dona Norma pegou a enxada para capinar o terreno e procurar na lama algum pertence pessoal. Na 3ª tragédia, 8 meses depois, Norma trocou a enxada pela bengala. Anilda ainda mantém a disposição. Com mais de 80 anos, ela é cabeleireira e tinha um espaço na própria casa para atender a freguesia, como ela mesma diz. Mas tudo foi levado pela água. As amigas passaram metade da vida juntas. Com o avanço das chuvas, cada uma foi se abrigar em lugares diferentes. As vizinhas ficaram mais de 20 dias sem se ver. O reencontro foi registrado pela fotógrafa voluntária Daniele Capelari. Agora, Norma e Anilda vão reconstruir a vida de novo. Dessa vez, em um novo endereço. E é com essa história de amizade, de força, que a gente encerra esta edição do CNN 360. Vem aí a Thaís Herédia no CNN Mercado e na sequência tem CNN Arena com Leandro Magalhães. O 360 volta amanhã a partir das 4 horas da tarde, mas eu não vou estar com vocês não, porque eu tô de folga. A gente se vê só na segunda-feira. Até lá, pense bem, pense CNN.